Fala galera, segundo episódio na área aí do Na Contramão Cast. E hoje estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem para vocês e que o Senhor seja louvado mais uma vez nesse programa. Estamos aqui com Renier, falar um pouquinho. Fala galera, aqui mais uma vez aqui como âncora do Na Contramão Cast. Estamos hoje aqui com a presença Ilustre, presença, né? Do nosso pastor César, do nosso líder espiritual da Igreja Batista de Piatã, né? Aqui nosso patriarca da Igreja Batista de Piatã. Então, estamos aqui com as perguntas do senhor. Como está se sentindo aqui na mesa de um podcast? Não sei se você já se imaginou. Eu falei até para ele, nunca me vi aqui numa mesa de um podcast, entrevistando ninguém. E entrevistar o pastor da igreja, César. Uma responsabilidade grande. Justamente. É um momento importante na vida da juventude hoje, essa reflexão. O podcast hoje é um momento que todos estão usando para se comunicar, mostrar os seus valores, suas verdades, seus propósitos, né? Então é uma experiência gratificante. Amém. E hoje a gente tem um tema, pastor, bem interessante. Assim, nós conhecemos um pouco dessa história, vivemos, vamos supor que a metade, entre aspas, dessa história, que é o tempo que a gente está lá na igreja, mas nós queremos que o público hoje também saiba um pouco de como surgiu esse chamado para ser pastor, em que momento da sua vida foi que deu essa virada de chave, eu quero ser pastor. Na verdade, não passou por minha cabeça em momento nenhum ser pastor, né? Eu imagino. Não foi em momento nenhum passado pela cabeça ser pastor. Aliás, o chamado de Deus é algo muito especial na vida de uma pessoa, né? Então, se dá no processo da adolescência. Eu já tinha me convertido lá para os 12 anos. E depois dos 12 anos, 13, 14 anos, a gente começou a ir para os acampamentos, né? Os passeios, encontros. E em um acampamento em Barra do Pujuca, na Estrada do Coco ali, eu estava participando juntamente com a juventude, jovens, adolescentes. E eu fui oportunizado ali com a presença do pastor Antônio Galvão, um missionário de missões mundiais, da Junta de Missões Mundiais. Ele foi o preletor desse encontro. E no último dia do encontro, né, foi feito o desafio para os adolescentes, os jovens que queriam se tornar um missionário, um pastor. E aí, como eu vi, estar lá na frente, entregando. Mas ali foi uma entrega que, coisa de adolescente mesmo, de jovem ali. Lembra a idade? Lembra a idade? Uns 14, 13 anos por aí, a idade, virando de 13 para 14 anos, né? Então ali aquele período foi um período de você tomar decisão. E uma coisa importante, é bom que se diga hoje, é que os jovens, os adolescentes, eles tomam a decisão nessa faixa etária de 12, 13, 15 anos, é a fase de tomar decisões do que vai ser na vida, o que vai fazer da vida. Uhum. E alguns já começam a sonhar com isso. E ali diante daqueles desafios missionários, daquele desafio do amor de Deus, né? Porque na verdade o amor de Deus é que nos constrange, que nos impacta, aquele impacto na gente. Então isso gerou um desejo muito grande de você transformar outras vidas também através daquela mensagem. E ali eu me vi ali na frente, mas só que não se consolidou ali, né? Aí você vai vivendo a sua vida normal. E lá para eu chegando aos 17 para 18 anos, em uma outra oportunidade, isso foi confirmado já na Igreja Batista, em um culto, né? Na Igreja Batista São Caetano, e ali a gente estava participando e o pastor Epaminondas Basto estava ministrando o texto de Isaías, capítulo 6, né? A mensagem de Isaías, quando ele teve aquela experiência com Deus, do chamado dele, né? E foi uma experiência interessante que impactou meu coração naquela noite. E aí ele fez um desafio para os jovens e para as pessoas que queriam se colocar ali à disposição do Senhor para o ir de Jesus. Porque a ideia o chamado, né? Quem enviarei e quem há de ir por nós? Está lá em Isaías 6. E ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para Isaías chegar nessa resposta, ele passou por um processo com Deus, né? De transformação. Então, o primeiro processo é a conversão.
depois uma experiência mais forte com Deus, de consagração, de confronto com Deus, com sua realidade, com o seu pecado. E aí então você se coloca à disposição de Deus e Deus te usa. Então ele só pôde dizer, eis-me aqui, Senhor, depois que ele foi tratado, que ele foi purificado, né, considerando seu pecado, e que os olhos espirituais dele se abriram. Então ele, então eis-me aqui, Senhor. Então o pecado impede do homem enxergar, ouvir até a voz de Deus, enxergar o próprio Deus na vida dele agir. Então ali naquela noite eu estava lá consolidando o chamado que eu recebi lá atrás, na adolescência, e ali estava numa crise entre fazer direito e teologia, e aí eu comecei a fazer administração de empresa, e num período do curso eu tive que optar em continuar a fazer teologia ou fazer direito, ficou naquele conflito. Você sempre Uma tem. grande dúvida. Exatamente. Jovem sempre tem isso. Porque tem o sonho pessoal e tem a missão que Deus deu, né? Exatamente. Então tinha aí, era a minha vocação, porque na área de gestão de pessoas, de liderança, porque eu já me via líder, né? Desde adolescente, liderei a classe dos juniores de 12 anos, liderei os embaixadores do rei, aí, né, Já tinha esse chamado. depois a juventude também. Então foi aí os processos, né? Que foi ficando adulto, você foi também num processo como liderança de homem, de jovem. Então, liderei a Juventude Batista do Estado. Então, foi um processo. Mas você se vê ali num chamado para você seguir. Então, é uma coisa mais séria, né? Então, eu continuei estudando um curso de administração e, na sequência, eu decidi fazer direito e teologia. Porque para ser pastor, na Convenção Batista Brasileira, é um processo muito Burocrático. muito rigoroso. E bem sério, né? Não é uma coisa assim fácil. Ser pastor, eu quero ser pastor, não existe. Também para ser aceito pela ordem também tem todo um trâmite. E aí nós tivemos que fazer o curso de bacharel em teologia, né? A gente tem que estudar, ir para a faculdade. Depois desse processo todo a gente passa pelo concílio, né? Examinatório, e depois do concílio vem a consagração. Então é todo um processo para depois então ser submetido A igreja. a ordem, ser aceito pela ordem, e também vem a questão da igreja, a igreja convidar você, que na verdade o concílio, quem pede é a igreja, né? A igreja que pede o concílio para aquele pastor pastorear aquela igreja. E aí começa o processo. Mas a experiência foi interessante porque eu fiquei numa luta ali, né? Na verdade eu não queria ser pastor, não queria advogado, ficou naquela questão e terminei com o curso de administração. E o curso de teologia eu fiz primeiro do que o de direito, que eu queria também fazer direito. Aí, como você começa a se envolver com o reino, aí você termina se identificando com o chamado. Então, quando você se identifica com o chamado, não tem como. Não tem mais volta. Pega café aí, vai. A pessoa, por exemplo, pastor, eu vejo Jonas, quando foi mandado para pregar em Nínive, né? Ele recusou, não foi? Assim, aí foi um chamado para ele. Como ele recusou, ele passou por aquelas coisas ali que foram bem desastrosas na vida dele, eu acredito. Você acha que a pessoa que recusa esse chamado tem uma coisa semelhança? Foi uma coisa da minha cabeça, assim, eu tava até pensando, a pessoa que recusa o chamado de Deus, realmente, a pessoa que serve, e que ele recusa aquele chamado, que ele já sentiu que tem o chamado, como o senhor sentiu que tem o chamado. Ele recusa, ele vai passar por aquilo, não igual, né? Uma consequência daquele chamado que ele renunciou, que ele não foi, por Deus. Tem um chamado. Pela visão espiritual. Tem os chamados por Deus e tem os assoviados, né? Então, geralmente, os chamados, ele passa por um processo de metamorfose, de transformação de Deus. Porque, às vezes, o chamado, ele não quer, porque é uma missão muito, muito séria, muito profunda, que você tem que ter com Deus. E as pessoas vão precisar de renunciar muitas coisas na vida, principalmente o jovem, né? Que a vida com Deus é renúncia. É verdade. E você tem que renunciar a sua vida para ver a vida de Deus na sua vida, né? Então é um processo. É verdade. Então, quando você analisa isso, você vê que Jonas, ele estava, na verdade, com um sentimento nacionalista, né? De exclusividade. Então, quando Deus chama ele não tem essa perspectiva de
do propósito de Deus na vida de Nínive, do povo de Nínive. Ele tem uma perspectiva mais nacionalista, como fosse exclusivista. Uhum. Então, por isso, ele não obedece o chamado de Ele, Deus. no caso, ele não queria que aquele povo ali fosse salvo. Exatamente. Como se entendesse ele não merece, são miseráveis pecadores, Senhor, né? Tem esse povo, você quer salvar esse povo aí, Miserável, esse povo aí. Não vou não. Então isso que levou Jonas a fugir do chamado, né? Mas a maioria dos homens de Deus na Bíblia que foram chamados, eles tiveram uma rejeição. Por exemplo, você vê Moisés, ele teve Gideão, que foi chamado para libertar o povo de Deus, né? Ele teve várias dificuldades e para aceitar, Moisés disse que começou a apresentar um defeito, né? Então assim, você percebe que a pessoa que Deus escolhe para o ministério, ela vai ter alguns conflitos para até Deus confirmar e consolidar aquele chamado. E assim, o senhor como homem, quais foram as principais dificuldades que o senhor passou da sua decisão de pastor até hoje em dia? A vida de pastor, é difícil. Quando eu procurei o pastor, eu disse que queria ir para estudar teologia, ele mandou eu ler um livro, o livro Paixão pelas Almas. E nesse livro de Oswald Smith, esse livro Paixão pelas Almas, pense em tudo de negativo que um pastor, um missionário passa no campo. Tudo de sofrimento, de luta, de prova, de dificuldade, de tribulação. Então ali eu entendi que o pastor queria fazer um teste comigo para ver se realmente tinha chamado mesmo. Então após você ver ali, ver aquele cenário, o pastor passando dificuldade, né? Muita luta, muita prova. Às vezes tem que renunciar à ausência da família, dos filhos, para ir para o campo. Aí quando você vê as histórias dos grandes missionários, né, que eles renunciaram muitas coisas na vida. Então foi difícil para você. Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Aí você fica naquela luta ali. E aí quando você assume a responsabilidade, você já assume com convicção. Então pode vir o vendaval, a tempestade, a prova, a perseguição. O diferenciado foi esse, então. Você já entrou sabendo das dificuldades. Exatamente. E é diferente de hoje em dia, que muitas igrejas, elas escolhem qualquer pessoa que teve uma vida difícil e se converteu para ser pastor. Exatamente. E essa pessoa entra sem saber da dificuldade que vai ter. E aí acaba caindo no meio do caminho e criando um escândalo. Escandalizando. E tem muitos que se titulam pastor, né? Às vezes não se preparou, mas eles mesmo se titulam pastor. O pastor, o apóstolo. Isso, né? é autoconsagração, né? Autoconsagração. O bispo, é o apóstolo, aí se autoconsagra. Na verdade, a minha turma começou com 53 alunos de teologia. E desses 53 alunos, somente 24 ficou. E dos que ficou até o final, né? E dos 24, somente 12 foram os fortes. Estão no ministério e se consagraram. É a peneira de Deus ali. É um processo, né, que a pessoa vai passando. Então, eu conheço muitas pessoas até que estudou, que se preparou, mas depois viu dentro do contexto ministerial e viu que não era aquilo que Deus... Então, existem essas questões também da pessoa achar que... Porque a pessoa acha que a pessoa fala bem ou tem uma comunicação boa, ou ela é uma pessoa extrovertida, então acha que tem jeito, né? Mas a questão não é o jeito, a questão é o chamado de Deus. Porque Deus tem compromisso com o que Ele chama. Se não tiver chamado de Deus, a pessoa vai ficar passando um sofrimento e em vão, até porque Deus não tem compromisso com esse negócio. Tem gente que quer ser pastor, mas Deus quer que ele seja missionário. Ou ele quer ser missionário, mas Deus quer que ele seja pastor. Tem isso também, porque o chamado ele tem a questão dos dons, né? Cada pastor ele tem o seu dom, né? Então tem pastor que ele tem um chamado para as missões transculturais, né? Outros para pastor mesmo para apacentar o rebanho, para cuidar de ovelha, outro para a área de ensino, né? Ali de discipulado. Então aí tem que ver qual é o direcionamento áreas, né? Que ele tem, né? Aí você vai, é a mesma coisa de uma profissão, você vai se formar em um administrador, de advogado, engenheiro, mas tem as áreas afins.
E aí a pessoa vai se especializar naquela área para poder ser um pastor, né? Dentro do chamado de Deus mesmo e ter o retorno. Porque você vai ver que você vai encontrar pastores hoje que ele não tem esse chamado para apacentar o rebanho. Como também tem pessoas que gostam de fazer teologia só para conhecimento, para ter conhecimento, para saber, né? Necessariamente ele não é um pastor, né? Só o fato de ter feito teologia. Eu lembrei até uma reflexão que o pastor levou para a igreja uma vez. Eu não sei se foi dia dos pais, algum dia dos pais. Aí o senhor falou que o pai, às vezes o filho sabe voar, um exemplo, né, claro. Ele bota o filho para nadar. Às vezes o filho sabe nadar, aí bota o filho para voar. Então tá indo nos lugares errados ali. Então vai ser limitado, né, assim, uma questão. Não vai ter tanto êxito, né, na missão, né? Justamente. Porque não está no chamado certo, na profissão certa. E agora os jovens, ele passa muito essas crises, né? Eu conheço vários jovens que começou faculdade e no meio terminou, né? Não foi para frente, porque essa questão da descobrir a sua vocação é um processo que o jovem precisa ser muito bem orientado, né? E hoje existem muitos jovens que estão aí desorientados sobre a questão do que vai ser na vida, o que vai fazer, às vezes por uma questão de financeira. Sim. Mas o mercado, às vezes, ele não é receptivo àquela pessoa que não tem aquele chamado ou aquela vocação para aquela área. Então ele não vai se destacar, ele não vai ser... Porque isso também é importante. Então a pessoa ele tem que se identificar, gostar, amar, tem que fazer com prazer, com amor e com identificação, porque isso faz a diferença no resultado da missão, né? Então o pastor também não é diferente. O pastor ele tem que ter, às vezes o irmão, a irmã, mas pastor, estou dando trabalho para o Senhor, preocupação. Tem que dar mesmo. O pastor foi chamado para isso, para cuidar do povo, do rebanho. De madrugada, briga de marido e mulher. Aí, às vezes o pastor já não recebeu ligação. 2h da manhã, 1h da manhã, meia-noite. Aí uma irmã outro dia perguntou para mim, mas pastor, como é que o senhor consegue dar conta dessa demanda de muitos problemas de pessoas, etc. E como é que você, minha irmã, isso aí... Primeiro, eu não me envolvo emocionalmente com os problemas. Sim. Você tem que criar uma blindagem. Porque se você se envolver, absorve, né? Você termina entrando num processo patológico. E tem muitos pastores que às vezes é muito emotivo, sensível, e é aquele pastor chorão, aquele pastor que quebrantado, ele termina absorvendo, então ele adoece também. Ele entra também é chamada aí a transferência, né, dos papéis, então isso é um problema sério. Inclusive alguns escândalos nessa área tem a ver com essa questão também do envolvimento direto com a situação. Então, a gente precisa ter um preparo para lidar com a situação. Então, o chamado de pastor é esse aí, é cuidar do rebanho, de pessoas, proteger, amar e direcionar para Deus. Uma vez a missionária me procurou em crise. A missionária já estava mais de 20 anos no campo, lá no sertão da Bahia. E ela me ligou de madrugada, preocupada. Pastor, estou aqui muito arrasada, desesperada. Eu disse, o que foi, minha irmã? Porque estou sendo mal interpretada, mal compreendida, estou sofrendo o peso. Eu disse, minha irmã, por que você está assim? É porque tem isso, tem aquilo. O irmão A, irmão B, disse, olha, minha irmã, a sua missão é levar o homem a ter um relacionamento de amor com Deus, a ter um encontro com Deus. A partir daí, essa pessoa ela vai ter que desenvolver a sua experiência com Deus. Individual. Então você tem essa missão principal. Então você não tem que se preocupar necessariamente em caminhar com a pessoa a vida toda. Ela tem que se desenvolver. Você tem que dar a ela as condições de ela poder crescer espiritualmente. Então, o primeiro passo de uma missionária, de um pastor, é levar o homem a ter um relacionamento de amor com Deus, a conhecer Deus através da palavra. E aí ela vai tendo aqueles primeiros passos, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo e você vai sinalizando para ela, por aqui você está no caminho certo, você está no caminho errado. Então o pastor ele tem essa missão de orientar a ovelha, de conduzi-la, porque a gente sabe que é um caminho com Deus, é um caminho sobrenatural. Você vai ter experiência com Deus. Agora mudando da água para o vinho, o que é que tá achando do bolo? Pai, delicioso, viu? Julie Cakes
Obrigado aí pelo bolo. Delicioso. Deixa eu provar também um bolo de Júlia aqui. Esse aqui é Romeu e Julieta. É, de goiaba, Que- como que gostoso. Delicioso, então. Obrigado, Júlio Cakes, aí pelo presentear com essa delícia Delícia esse aqui. aqui. Agora, pastor, logo quando eu entrei na igreja e eu conheci a história um pouco assim da IBP, eu ficava, e também muitos conselhos do irmão Gamaliel, que ele falava para mim que o pai dele abriu igrejas e tal, eu falava, caraca, eu quero abrir igreja também. Lá no Pernambuco. Eu quero abrir igreja. Aí, tipo assim, como surgiu e como foi essa experiência de abrir uma igreja? E também assim, o senhor já pastoreava antes? Assim, Ou foi a foi primeira pastor, experiência? porque tem igreja que tem primeiro, segundo, terceiro pastor, não tem isso também? Sim. O senhor já foi dessa classe, e aí o estalo da igreja, esse processo. Na verdade, o meu chamado foi um chamado muito pioneiro, né? Porque já no curso de teologia, lá no finalzinho do curso, a gente faz o nosso trabalho de conclusão e a gente apresenta vários projetos. É como se fosse o TCC, né? Mas não foi bem um TCC, foi um projeto de conclusão, Sim. mas não foi bem um TCC. E nesse projeto de conclusão de curso, eu escolhi o tema plantação de igreja. E aí eu li um livro do Evangelismo Pioneiro de Thomas Axe. Ele fala sobre o processo de você implantar uma igreja dentro de um planejamento. Como é a minha área de planejamento, de gestão, essa coisa, eu logo me identifiquei. Então eu escrevi um projeto de plantação de igreja. E esse projeto eu apresentei ao professor na sala, tive uma boa nota, inclusive, 9,5, quase 10. Aluno era bom, aluno bom, não é? E esse projeto ficou lá. Aí eu concluí o curso, formei, coisa e tal, ficou lá, né? E aí eu fiquei... 1998 foi a minha conclusão, formatura. Eu tinha 8 anos. E aí eu sei que a partir desse momento, aí é aquele processo, né, de você pensar em casar numa mulher, porque estava solteira ainda. Oh, Deus me a escolhida de Deus. Parte né? boa também. Né? Essa é uma parte interessante, né? Você fechar, porque o homem ele tem que ter esse, para ser um pastor, então ele tem que casado, ele tem que estar legitimado, né? Uhum. E muito Fechar bem as casado. brechas, né? Exatamente. Então, orando nessa direção para Deus mandar a minha Rebeca, a minha escolhida, né? A minha princesa, a mulher que vai dividir o ministério comigo, é a parte mais difícil. Sim. É a parte aí, porque às vezes a mulher ela não tem o chamado. O chamado é seu, e aí como é que vai ser? Então, para conciliar a mulher com o chamado e o homem com o chamado, a coisa tem que ser coisa de Deus mesmo. Mas foi um processo, isso é orando, coisa e tal. Então, depois que eu concluí o curso, eu fui para atuar como ministro, auxiliando o ministério lá da Igreja Batista Pituba de Evangelismo e Missões. Então, atuei lá com o irmão Geraldo Kuchevics, fizemos um... E lá a igreja tinha vários projetos de trabalho de missões, de evangelização, e na verdade tinha alguns que estavam lá engavetados, né? Então, quando ele me passou isso, que tinha é como se você tesouro. vinha assim, rapaz, é a minha paixão, plantar uma igreja, então vamos fazer aqui. Eu peguei então, apresentei o meu projeto, olha aqui o meu projeto de conclusão de curso lá, de etc. Eu peguei aquele projeto lá, escolhi um dos projetos, escolhi ali abrir alguns trabalhos. É claro, quando você vai lançar um projeto, você tem que se lançar, você tem que se colocar à disposição para a coisa andar, você tem que botar a mão na massa, como diz, né? Uhum. Então eu fui Costa Azul, ali em Costa Azul tem uma igreja que foi plantada também, tem outras igrejas no interior, e Piatã. Piatã foi um processo interessante, porque Piatã eu fui morar, eu casei no 2000 e fui morar em Piatã, né? Então meus primeiros anos de vida foi em Piatã. E aí essa experiência ali, você andar ali no bairro, no raio de Itapuã ali, até lá, depois da boca do rio, não tinha uma igreja naquele circuito ali. Então eu fiquei de Piatã para Pituba, né? Que eu congregava na Pituba na época. Congregar e disse, orando a Deus, não tem uma igreja aqui perto para a gente congregar. E Deus me inquietando no meu coração, assim. E aí Deus me trouxe à memória o projeto, né?
projeto, aí eu levei ao irmão Geraldo, apresentei a ele, gostou do projeto, então vamos colocar em prática esse projeto. Glória a Deus. E aí começou o processo de oração, né? E Deus, então, mandou que a gente realizasse um evento lá na praça e fizemos o ar livre, aquele impacto todo com o coral. A gente já encenou na igreja Encenou, várias vezes. foi. Isso aí. Então, ali foi o primeiro impacto evangelístico para De Piatã. tomar posse do território, né? Aquela praça ali, Seguedo de Itapuã ali, foi o local que a gente inaugurou, tomou posse do território. E ali abençoou e Deus honrou com os primeiros frutos. A senhora Marta se converteu. E de lá para cá, foram muitas lutas, muita dificuldade, momentos difíceis, porque a obra de Deus, ela é feita com Deus na frente, abençoando tudo. E Deus vai fazendo teste com a gente, provas, né? A gente vai passando por provas para consolidar o propósito dele na nossa vida, o chamado dele na nossa vida. Então, às vezes, as pessoas encaram a dificuldade como algo negativo, mas, na verdade, você tem que olhar a dificuldade com um olhar positivo, de que Deus está conduzindo aquela dificuldade para lhe abençoar e para realizar o propósito dele. E você está sendo forjado ali, está sendo trabalhado, né? Burilado como diamante, como uma pedra preciosa, para Deus te usar lá na frente. Então, o processo de implantar a igreja, ele foi um processo planejado, em oração, com apoio de uma outra igreja, né? Uma igreja mãe, que abraçou o projeto, que abençoou o projeto. Então, uma bênção para o outro pastor também. Então, Importante. Exatamente, tudo dentro de uma comunhão, de uma legalidade. E a igreja passou por um processo também de tempo de congregação, de semeadura ali, com estudos bíblicos, com visitação nos lares. Eu lembro que eu tive que deslocar para Piatã várias vezes nesse tempo para o trabalho se desenvolver. Então a gente percebe aí que é muita luta, muita dificuldade no início, mas quando Deus chama, ele garante tudo, e quando Deus está no negócio também ele honra tudo, né? Então esse é um ponto importante a gente analisar dentro dessa constituição da igreja. E a formação da igreja se dá justamente dentro de um concílio, a igreja é examinada, os membros da igreja submetidos a um concílio, a nossa igreja foi submetida a um concílio, veio um grupo lá de pastores, mais ou menos uns 23 pastores, examinou os membros fazendo perguntas bíblicas. Saber se está exercendo a função, a igreja nova está exercendo a função que ela tem que exercer. Se a igreja está madura, ela se eleva, porque é um dos princípios da nossa Convenção Batista Brasileira, se a igreja é autossustentável, autopropagadora e autodirigida. Então ela tem que ter uma estrutura mínima de sustento, ela tem que ter uma direção, uma liderança sólida, né, capaz, e ela tem que se autossustentar, se autossugerir, né? Então, esses são alguns princípios. Depois, então, que a igreja apresenta esse perfil, ela é submetida a um concílio, agora por conhecimento bíblico, se ela está fundamentada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, nos valores, nos princípios bíblicos. Sim. E depois que passa esse processo de concílio, aí os pastores, então, da igreja como sendo apta, então, oficializa ali como igreja e ali Convenção. ela é emancipada e ela passa agora a se desenvolver sozinha, a crescer, né, dar os primeiros passos. Então, é um processo, a nossa convenção, os pastores também, para ser consagrado, ele passa por um processo de estudo teológico, de concílio e de consagração. E, inclusive, a nossa ordem tem um processo também de analisar a questão mental, né? Sanidade mental, para ver se o pastor está realmente, se ele não é louco, não tem distúrbio. Tem muitos, né? Tem muito pastor muito louco aí, entendeu? Então, antes da ordem consagrar, ele passa por uma prova, um psicoteste, né, para ver se ele tem realmente estrutura. Essas coisas eu não sabia. Eu também não, e é importante. Isso eu acho que é o que falta muito em outras igrejas. E a questão também da família, né? E a mulher do pastor, no caso do candidato ali, ela tem que fazer um atestado
dizendo que apoia, que aprova ele como pastor. Tá vendo a mulher aí? Entendeu? Você é a mulher? Se a mulher disser que não aprova, que ele é uma Um mau pessoa... marido. Mentiroso. Desse Mau tipo, mau caráter. caráter, né? Que se ela, aí já fica o concílio comprometido, Uhum. né? E esse aspecto, depois, no final, vem o exame bíblico, o conhecimento bíblico sobre Deus, sobre salvação, sobre Jesus, Você tá na visão, né, pastor? sobre a Trindade, sobre a questão teológica em geral, né? Então, é um processo. Então, aí depois desse processo todo, ele é consagrado e, na sequência, ele pede ingresso na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Ele está filiado à ordem, ele tem que passar por outro processo, por uma comissão que vai avaliar todo o processo de concílio dele e vai verificar se está tudo na ordem, se no concílio dele teve no mínimo 10 pastores filiados à ordem, porque se tiver 9 ou 7, e se esses 7 não estiver com carteira válida, aí no concílio não tem validade. É como se não tivesse OAB, né? É exatamente. É para ele ter a carteirinha de pastor batista da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ele precisa passar por um outro processo de uma comissão de filiação, que é eleita pela Assembleia, que vai ver todo o processo. Então, os batistas, ele tem São bem organizados. O senhor, pastor, está agora fazendo parte da comissão, é? Eu sou membro atualmente do Conselho da Convenção Batista Brasileira, atuando na comissão de finanças. O que realmente faz, assim? O que o senhor, eu sei que o senhor está viajando. Ultimamente o pastor está viajando agora bastante, assim. Na verdade... O que realmente o senhor chega lá, tem a organização, a reunião, né? E o que realmente faz, assim? Na verdade, é a composição de um conselho, né, da Convenção Brasileira, que é composto pela diretoria da Convenção do Brasil, os executivos de todo o Brasil, os presidentes das convenções estaduais, os líderes das organizações de Juventude Batista Brasileira, União Mulheres, né, as mulheres, MCM, né? Os diáconos, os pastores. Então, os líderes, os presidentes das convenções, então se reúnem, e das entidades, dos seminários, que nós temos 3 seminários, né, do Sul, Teológico do Sul, Seminário do Norte, Recife, e o Seminário Equatorial, lá no Belém do Pará, né? Então, aí se reúne esses executivos e ali a gente faz os planejamentos, pensa Da igreja como um todo. a denominação como um todo, faz as avaliações, elege as comissões. Então, cada comissão, eu já fiz parte numa época na comissão de planejamento, faz o planejamento geral. Esse ano, me colocaram na comissão de finanças da convenção, que vai avaliar a parte da gestão, né, administrativa, das juntas missionárias, missões mundiais, missões nacionais. São as juntas que compõem os colégios, temos colégios também a nível de Brasil. Então, é um trabalho muito grande, né? Então, reúne lá os membros da comissão, faz o planejamento, faz a avaliação, reúne com o Conselho Fiscal da Convenção Batista Brasileira e dá um parecer ao Conselho nessa reunião. Então, geralmente é uma reunião de 2, 3 dias, intensiva ali, de planejamento, de discussão, de apresentação. Muita discussão, pastor? É muito. Porque Batista, a gente gosta realmente de ter um debatezinho bem assim. Parlamentar, né? Então, a minha atuação hoje na junta, na Convenção Batista Brasileira, é mais nessa área de finanças hoje. E tem mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Eu tenho uma pergunta aqui pra gente finalizar com chave de ouro. Eu deixei anotado aqui, peraí. É muita coisa para lembrar. O que o Senhor... nós, como jovens, nós sabemos que a juventude é o futuro da igreja. E o que o Senhor, como pastor, espera dessa juventude? Brasileiro. Eu quero ler aqui o texto de Eclesiastes, capítulo... É o texto que está muito... Eclesiastes, capítulo 12, né? Glória a Deus. Versículo 13. Estava aberto? Estava aberto. Eu quero deixar esse versículo aqui como fundamentação, né, de tudo que se tem ouvido. O fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer que seja boa
O mal. que seja mal. Então aqui eu deixo o texto de Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, para a reflexão da juventude. E também o segredo da vida é temer a Deus. É o princípio da sabedoria. E conforme o tema do podcast aqui, né, na contramão, Romanos 12 não podia faltar, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, né? Não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, né? Então a juventude precisa ter uma mente sã, hoje, uma mente saudável, curada, liberta, e essa libertação passa pela palavra de Deus. Amém. Porque Jesus liberta o homem. Então muitos jovens precisam de libertação na mente, no pensamento, né? Porque eles estão tomando forma do mundo porque falta esse entendimento da palavra. Então a palavra é a base de qualquer mente saudável. A Bíblia vai trazer uma visão panorâmica da vida como um todo e vai fazer você olhar para você. É uma viagem para dentro de você. E você vai ter um confronto com a sua realidade. E você vai então entender o mundo, olhar o mundo numa perspectiva de Deus. Quando você olha na perspectiva de Deus, você começa a agir, se comportar e falar completamente diferente. É uma mudança de mentalidade, de vida, né? É como diz é uma metanoia, né? Uma mudança de direção de vida. Então, o que eu deixo para a juventude batista brasileira, para os jovens, é esse texto de Eclesiastes como fundamentação, que o fim de tudo é temer a Deus. Porque quem diz isso é Salomão, na sua reflexão de vida, em que ele faz um apanhado da sua vida, ele vê que ele viveu tudo, viu tudo, experimentou tudo, mas no fim ele concluiu que temer a Deus é a coisa mais importante, mais sábia que um homem pode ter. Então o jovem, para ele ter sucesso, ser bem-sucedido, conseguir a sua realização pessoal, familiar, profissional, ele precisa temer a Deus. Amém. Que é a base de toda a existência humana e tudo remete a Deus. O início, meio e fim, Deus tem que estar na nossa vida, porque o mais importante é como você vai terminar a sua vida. Então, jovem é futuro, é vida, é esperança, Bastante sonho, né? sonhos, mas como é que vai terminar? Que adianta você começar um projeto, investir a sua energia, seu tempo, seus recursos, seus talentos em um projeto falido? Se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. Então é como se você estivesse construindo um castelo de areia. Então a sua vida tem que ter uma sustentação, tem que ter uma base, e a base está em Jesus. Amém. Essa é a minha palavra para os jovens. E hoje em dia, assim, com isso aqui, né? Nós estamos aqui na internet tentando mostrar esse mundo para quem está assistindo, para eles que estão assistindo, que a gente perde muito tempo aqui nisso aqui. Esse aqui é o maior ladrão é o ladrão que rouba o tempo. Mas quem tá lá assistindo, absorvendo um conteúdo cristão, qual o tipo de tempo que você vai estar perdendo? Tem gente que usa isso aqui para perder tempo, tem gente que ganha para ganhar, usa para ganhar, né? E quem tá assistindo a gente com certeza tá ganhando, tá aprendendo, tá se edificando. Pra gente encerrar, manda uma mensagem pra galera. Galera, obrigado aí por estar assistindo a gente aí. Curta, compartilhe com familiares, com seus irmãos aí, com todos os seus amigos, a galera da sua igreja. Deus abençoe a todos. Quero agradecer aos nossos patrocinadores aí, Julie Cakes, tá? Deus abençoe. E vamos lá. Até a próxima, galera.